Bom, pessoal, a partir de agora a entrevista está sendo gravada, tá? Eu sou a professora Andresa, que realizou o projeto de robótica com vocês da Casinha Inteligente, né? E hoje vocês estão aqui para participar de uma entrevista de mestrado, tá? Então vocês têm liberdade para falar, né? O que vocês sentirem à vontade. Uma parte aqui que é legal ressaltar é que em caso de algum questionamento realizado que cause constrangimento, vocês podem responder determinadas questões, né? Ou se negar a responder sem problema nenhum, tá joia? Sem prejuízo nenhum. A professora já trouxe para vocês assinar o termo de assentimento livre esclarecido, que foi assinado por vocês, tá? E o termo de consentimento livre esclarecido assinado pelos pais de vocês, que eu vou estar anexando junto com o documento, tá bom? Então, vamos começar a nossa entrevista, né? Eu queria começar com vocês se apresentando, falando a idade de vocês. Pode começar. Começar com você. Meu nome é Laura, eu tenho 17 anos e atualmente eu estou no terceiro ano B, mas ano passado, quando a gente estava participando do projeto, a gente estava no segundo ano juntas, e é isso. Agora, eu me chamo Beatriz, eu também, como ela já havia dito aqui, eu também estava no segundo ano do ensino médio, quando nós começamos o nosso projeto, e atualmente eu estou no terceiro ano. Sim, eu também, a gente estava no segundo, todas nós. Meu nome é Lauara. Certo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho do objetivo, né? O objetivo é explorar as experiências, né, e percepções do desafio, tanto institucionais quanto de vocês, né, sobre a aprendizagem que vocês tiveram sobre o projeto de robótica, o ensino de física, matemática e todas as percepções que vocês tiveram durante o projeto, tá? Eu vou falar um pouquinho da introdução e a gente vai começar com as perguntas. Primeiramente, né, eu queria agradecer a participação de vocês, né, e o propósito da entrevista é contar um pouquinho como que foi essa trajetória nossa no desenvolvimento desse projeto. E uma coisa que eu preciso falar para vocês e ressaltar para vocês é a garantia de confidencialidade das respostas. Tanto o nome de vocês, quanto o da instituição, ou de qualquer nome que aparecer durante a entrevista, vai ser usado somente para pesquisa mesmo, tá? Então, a gente vem aqui para garantir essa confidencialidade. Pedir a permissão de vocês para gravar essa entrevista, tudo bem? Sim. Tudo bem para vocês? Então, tá certo. Então, a gente vai começar com o primeiro tópico, que é a experiência com o projeto, tá? Como vocês se sentiram ao saber que iriam participar de um projeto de robótica? No início foi um pouco assim chocante para a gente, porque a gente nunca tinha visto nada sobre, a gente não estudou sobre isso, a gente nunca tinha participado de nada parecido, então no início a gente pode ter ficado assim meio chocadas com algo novo, mas a gente se interessou também porque viu que além de ser novo era legal, era uma coisa que poderia despertar um interesse legal na gente, assim, de tipo aprender sobre uma área que a gente não está acostumada a aprender sobre, principalmente as meninas que descobriram que gostavam de programação. Eu descobri que gostava da área da aparência do que a gente projetava, então foi uma coisa que foi despertando pequenos interesses na gente. Eu me senti lisonjeada porque a professora, ela escolheu a gente pelas nossas habilidades dentro da sala de aula, então eu me senti lisonjeada dela ter convidado a gente. E nisso nós vimos uma nova oportunidade, né? O que motivou a se envolver no projeto? Nossa, a motivação eu acho que começou quando a professora me viu interessada nos jogos de programação e de montagem que tinha na escola. Ela viu que eu fiquei um pouco interessada naquilo, aí você viu que as meninas também poderiam se interessar. Aí eu fiquei, caramba, nossa, tipo, uma motivação, a gente iniciar algo novo juntas. Algo que a gente nunca conheceu, a gente está iniciando uma fase legal juntas, assim, aprendendo coisas novas que podem mudar nossas vidas de algum jeito, sabe? Eu acho que foi uma motivação isso.
Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que só. Laura, você ressaltou um jogo de montagem. Eu lembro desse jogo de montagem. Ele é um jogo de física, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que é esse jogo, se vocês utilizaram esse jogo durante as aulas de robótica. Sim, esse jogo, ele basicamente, ele te ensina, ele tem um manual que ensina passo a passo como montar circuitos elétricos e como eles funcionam, porque que cada peça significa e por que delas estarem ali. Eu achei isso muito interessante, porque você entende como funciona coisas do dia a dia. Sim. Então, tipo, como ligar uma lâmpada. Lá você monta o início de como ela funciona, como ela passa todas as etapas dela para poder acender e estar aqui iluminando a gente. Então, eu acho que isso foi uma coisa assim que despertou, deu um pontapézinho assim para a gente poder iniciar o interesse. E a gente utilizou bastante na hora de montar o circuito base de toda a casa, do protótipo inteligente, né? Eu Então, acho que foi crucial para a gente entender como funcionava o circuito elétrico. Bacana. Então, a gente vai agora para o próximo tópico, tá? Aprendizagem e desenvolvimento, tá? Vocês podem descrever como foram as primeiras atividades e como vocês se sentiram ao realizá-las? as primeiras atividades que eu lembro foi quando a gente estava vendo a parte teórica no laboratório. Nesse momento, tipo, eu não sei como foi para as meninas, mas para mim eu fiquei um pouco assim com medo. Tipo, será que eu vou entender? Será que eu vou conseguir compreender como funciona tudo isso para eu poder desenvolver uma habilidade boa, ter um bom desenvolvimento para criação e construção do projeto? Eu fiquei um pouco apavorada no início, mas aí eu fui entendendo aos poucos. Não, eu tive esse medo de não conseguir entender também do assunto. Nossa, eu fiquei totalmente apaixonada. Não, sim, eu gostei, porque mas eu tinha medo. Como ela disse, a gente começou com a parte teórica, que foi quando a gente começou vendo pelo jogo, na prática, como realmente funciona. Depois a gente passou para o Tinkercad. A gente foi indo em etapas. Mas, tipo, é uma coisa muito interessante. Sim. Eu fiquei completamente apaixonada quando eu vi de cara e foi muito legal, sabe? Sim. No início, às vezes, a gente pode trazer aquela dúvida de se realmente vamos conseguir compreender tudo, mas no final foi dando tudo certo, a gente foi indo um passo de cada vez e a gente conseguiu fazer um trabalho incrível. No início a gente também não sabia o que a gente ia... qual ia ser o nosso projeto, então a gente estava pensando nisso ainda. Foi muito legal desenvolver essa parte, porque a gente pensou juntas numa coisa que fosse ajudar a sociedade de alguma forma e que envolvesse a robótica. Exatamente. Bom, vocês falaram que a gente começou pelas aulas teóricas, né? Mas teve o envolvimento das aulas práticas. Vocês acreditam que as aulas práticas colaboraram para a aprendizagem de vocês? Com certeza. Com toda certeza. Acho que se não fosse pelas aulas práticas, a gente não teria aprendido quase nada. Sim. Porque na teoria a gente consegue debater sobre vários pontos que tem na construção e desenvolvimento. Mas na prática a gente consegue ver realmente como acontece. Daí a gente foi entendendo passo a passo de como funcionava, de como a gente iria utilizar aquilo, por que aquilo seria necessário, de cada mecanismo ali do sistema que tinha na casa. Então eu acho que foi realmente necessário. Ok, maravilha. Que aspecto do projeto vocês acharam mais desafiadores e quais foram os mais interessantes? Mais desafiadores, eu acho que a gente tinha que fazer esse projeto nos contraturnos escolares, então a gente vinha fora do horário de aula para a escola, e também a escola não dava o apoio necessário para a gente fazer Eles davam um apoio básico ali, mas a gente precisava de mais apoio, né? Porque todo projeto pequeno, às vezes precisa de uma base boa para poder se afirmar, né? Poder se manter. Então, a gente, às vezes, não tinha um apoio necessário para conseguir seguir em frente e tudo mais. Até porque teve um certo momento que a escola
chegou a comentar com a gente sobre o nosso projeto. Falaram que nós estávamos brincando de boneca. Enfim, foi uma coisa muito chata também. Outro desafio também foi que, por a professora ter escolhido só mulheres para realizar o trabalho, muitos homens queriam vir ensinar nós a fazer coisas que nós sabemos. Eles ficavam questionando também o porquê de ter só mulheres no projeto. Além deles questionar, eles ficavam o tempo inteiro tentando mostrar como fazia. Eles tomavam o nosso tempo para tentar roubar um pouco do brilho ali, fazer aquele negócio acontecer, porque eles queriam ter aquilo na mão deles, sabe? Tipo, vocês estão fazendo, mas nós queremos também, sabe? Tipo, ficava meio que não atrapalhando, mas tentando se intrusir num projeto que era nosso, entendeu? E uma outra coisa meio desafiadora foi que, ao a gente continuar com o projeto, muitas dessas coisas ficaram aparecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente ficava, tipo, questionando se realmente ia dar tudo certo no final. Então, foi desafiador a gente se questionar, às vezes, se a gente conseguir levar até o final. Mas deu certo. Agora, mais especificamente dentro do projeto, o que vocês acharam mais desafiador dentro do projeto, dentro da aprendizagem, dentro da construção do projeto? Eu achei bem a programação. Com programação para mim foi, nossa, Teve uma parte que a gente tinha que programar, eu acho que o controle para abrir o portão da garagem. Sim. E essa parte foi bem desafiadora pra gente. Exatamente. Mas a gente conseguiu resolver. Não, e sem falar também no sensor de movimento, que para poder acender as luzes e tudo mais. Nossa, esse tava... O de som também, às vezes dava problema, a gente tinha que ver qual que era o problema para poder consertar. E no meio daqueles fios, daquelas programações, a gente ficava louca. Vocês lembram o que aconteceu com o sensor do controle? A gente não tava... Ele não tava conseguindo ler? Era isso, né? Ele não tava conseguindo ler a programação. Aí deu bastante problema mesmo, realmente. Porque no fim a gente teve que mudar, né? A gente colocou um servomotor para abrir com o botãozinho. Sim. E aí a gente acabou não conseguindo fazer o controle. Então, com controle. Então, acho que isso foi bem desafiador. Nem tudo saiu como a gente planejou, realmente. Algumas coisas a gente teve que mudar, mas deu tudo certo no final. A gente vai se adaptando, né? Sim. E quais foram os mais interessantes dentro do projeto, assim, porque a gente teve dentro do projeto a parte desafiadora, mas o que vocês acharam mais interessante? A produção da casinha. Nossa. A mão em obra. Eu acho que quando a gente viu a casinha funcionando, vendo que estava certo, vendo o portão abrir, a janelinha fechar com a umidade, foi muito interessante. Foi uma coisa muito gostosa de ver, que a gente... E de fazer. Exatamente. Que a gente instalou. A gente fez acontecer, nós que fizemos. Então... Sim, nossa, desenhar a casinha e ver ela em vida ali, tipo, nossa, eu estou tocando no que eu desenhei. Foi muito louco, porque ficou exatamente do jeito que eu imaginei. E aí a gente vendo o jeito que a gente queria, junto com os sensores funcionando, ela, tipo, tendo vida aos poucos, assim, do jeitinho dela, como a gente quis mesmo, foi realmente muito especial, Sim, né? até porque a gente fez tudo, como, por exemplo, a Laura fez o desenho da casinha, eu e a Bia, a gente mexeu bastante na programação, tudo a gente fez. Desde instalamos todos os sensores um por um, colocando no lugar tudo. Então, ver que no final estava tudo certinho ali, funcionando, foi muito gratificante. Agora eu vou fazer uma pergunta mais voltada para o currículo base mesmo, tá? Porque, na verdade, o projeto que vocês realizaram junto com a professora foi um projeto voltado para metodologia cultura maker, robótica educacional e educação STEAM. A educação STEAM é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, tá? Então, eu vou perguntar voltado para física, mas vocês podem responder de uma forma ampla, voltada para o currículo base, tá? Como o projeto influenciou no entendimento de física, no interesse pela física, no entendimento pela física? Então, a área física que a gente não, pelo menos eu não era muito acostumada, as meninas são um pouco mais levadas para exatas, mas a gente está meio que mesmo no mesmo patamar, assim, para esse tipo de conhecimento.
Então, foi uma coisa assim, a gente não sabia aquilo. Então, quando a gente foi entendendo sobre a área física e matemática e cada ponto, assim, a gente foi vendo que nem era todo aquele monstro de 7 cabeças horrível, que, meu Deus, a gente morre de medo de aprender ou de entender, né? E aí a gente foi vendo aos poucos, entendendo como funcionava, as meninas foi vendo que gostavam bastante sobre, e a gente viu que valia a pena aprender, valia a pena a gente entender e colocar isso em prática num projeto que seria algo muito gratificante para nós, né, que somos alunas e estamos desenvolvendo uma coisa muito legal no ensino médio, né? Aprendendo sobre, criando algo. Então, a criação envolvendo a física foi uma coisa, assim, especial até pra gente, porque a gente desmistificou uma área meio sombria sobre. A gente tirou aquele sombrio e viu, não é tão sombrio assim, dá para entender, dá para familiarizar, né? Então foi uma coisa assim boa, muito positiva pra gente. Eu acho que uma parte que envolvia física no nosso projeto, não tenho certeza, Não só mas física como matemática. matemática também. A parte das pilhas, a gente estava vendo sobre os volts, a voltagem correta, porque precisava de uma voltagem correta para você Sim. acender uma lâmpada, e se você tivesse que acender duas, já era diferente. Você tinha que distribuir essa Corretamente. Sim. Vocês lembram que a gente fez um cálculo também? Sim. Esse cálculo. Vocês lembram qual foi o equipamento que a gente usou? O componente eletrônico que a gente usou para segurar um pouquinho a voltagem da corrente? Nossa. Segurar resistor? O resistor, muito bem. É isso. A gente estudou a lei de Ohms, isso tudo é física, viu? Sim. A parte da matemática que a gente viu foi a parte do fluxograma, da programação, né? Da construção da programação numa sequência de ordens, né? Que chegava até o final. Não sei se vocês lembram que a gente montou o fluxograma junto. Vocês lembram disso? Bacana. Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho da interação com a professora, que no caso sou eu, que também sou a pesquisadora, tá? Como vocês descreveriam o apoio e a orientação da professora durante o projeto? Muito bom. Foi uma coisa assim que agarrou a gente, segurou a gente, motivou, ajudou bastante, tirou todas as dúvidas, deu o apoio necessário, foi como uma base para a gente poder caminhar. Sim, até porque foi ela que começou o projeto, e como a gente disse, a escola não dava o apoio que a gente precisava. Então, ela dava todo o apoio que os outros não davam. Sim, a base que a gente precisava para poder continuar a aprender, entender e tudo mais, foi nela que... Tanto que o que a gente precisava, a professora corria atrás, porque aqui na escola tinha alguns materiais que a gente precisava, mas também faltavam alguns. E a professora, servomotor, por exemplo, e a professora, ela conseguiu disponibilizar para a gente fazer o projeto. Sim, peças do sistema. A casinha em si foi graças à professora também. Ela foi construída, a gente conseguiu ver ela nessa frente graças à professora. Então, eu acho que, além dela ter ensinado super bem a gente, fazer com que a gente entendesse da melhor forma possível, despertar uma coisa... Ela despertou uma coisa na gente, graças a tudo nela, que deu uma luz, assim, para a gente conseguir fazer. E acho que isso foi fundamental. Se não fosse por isso, a gente não teria descoberto esse lado nosso, esse lado novo de física, matemática, da ciência em si, né? Então, eu acho que, graças à professora, foi tudo super bem, como planejamos. Bom, vamos lá. Houve um momento em que vocês precisaram de mais ajuda ou motivação? Como a professora lidou com isso? Momentos, às vezes, que a gente precisava de bastante ajuda era no desenvolvimento do artigo científico. Nossa, naquele momento a gente tinha o nosso conhecimento, tinha a professora orientando, mas a gente também pediu ajuda do professor Juliano, que ele foi uma pessoa assim, que ajudou bastante na hora de desenvolver o artigo. A gente também conseguiu despertar esse lado nosso. Sim, até porque nós éramos alunas do segundo ano do ensino médio de uma escola pública. Nós nunca tínhamos feito um artigo científico. Exatamente. A iniciação científica em si foi uma coisa muito fora da nossa realidade, porque a gente estava no ensino médio ainda. Então, me perdi. Calma, eu esqueci a pergunta.
Então, nesses momentos que a gente precisou de ajuda, a professora estava lá, tanto a Andresa quanto o Juliano. Exatamente. Então, como a gente estava vendo muitas coisas novas, né? O artigo científico foi uma nova coisa que a gente conseguiu, além de, tipo, encarar tudo isso, a gente desenvolveu, acho que de uma maneira boa, porque a gente tinha, além de ter que desenvolver para o projeto, a gente aprendeu como fazer para outras coisas na vida. Para a faculdade, a gente já vai ter uma experiência um pouco, a gente vai conseguir desenvolver melhor no futuro. Então, isso foi uma coisa que não só ajudou nós agora, no presente, mas que vai ajudar nós no futuro, né? Então, eu acho que assim... Até porque, né, uma parte que eu também coloquei na parte da minha entrevista foi que o meu objetivo era preparar vocês também para a carreira de vocês, porque a professora se sentiu muito desamparada na faculdade, porque eu nunca tinha tido contato com um artigo científico. Vocês já vão entrar na faculdade tendo uma base de como desenvolvê-lo. Então, vocês vão entrar com o que é mais na faculdade, né? Vocês se sentiram em algum momento desmotivadas? Desmotivadas? Ai, difícil. Poucos momentos a gente... pelo menos eu fiquei um pouco assim desmotivada, porque eu, às vezes, sou muito pessimista para algumas coisas. Ainda mais quando é novo. Então, às vezes, eu encarava de uma maneira não muito boa aquilo. Eu ficava, nossa, será que eu realmente vou conseguir trazer o resultado que a professora espera? Que as meninas esperam? Será que eu vou conseguir trazer algo bom mesmo? Um bom resultado? Mas aí, no final, eu fui fazendo um pouquinho de cada vez, fui dando um passo de cada vez, fui vendo que estava dando tudo certo. Então, esse pensamento pessimista meu foi sumindo. Eu fui conseguindo limpar minha mente e fazer as coisas do melhor jeito possível. Eu não acho que eu me senti desmotivada. Na verdade, eu me sentia motivada a continuar, porque eu acho que era uma coisa muito interessante e que eu gostava de fazer. Tanto que eu ficava triste em pensar que uma hora ia acabar, que a gente não ia mais chegar mais cedo na escola, mexer com o servomotor, com a programação. Mesmo para mim, na verdade, me senti motivada. Sim. Porque eu tinha aquele interesse de ver como que ia ficar o nosso projeto, como que nós íamos tê-lo em mãos no final. Então, isso acabava que me motivava, pelo interesse de ver como ia ficar. Sim. Vamos lá. Dinâmica de grupo e gênero. Esse é o nosso próximo tópico, tá? Como foi trabalhar em grupo, predominantemente feminino, em um projeto de robótica? Foi bem desafiador, porque a gente pensa, às vezes, na ciência como um ambiente muito masculino, né? Quando a gente vai pensar em cientistas, poucas vezes vem mulheres na nossa mente. Mas com o tempo, de uns anos para cá, a gente foi entendendo que todas as áreas do mundo, da vida, são para mulheres também. Então, a professora também reforçou muito isso para a gente, que a gente podia aprender, que a gente podia se interessar, que era um ambiente feminino também. Então, a gente foi acabando descobrindo que isso poderia ser algo que desenvolvido por mulheres e tá tudo bem, entendeu? É ok, é incrível a gente fazer, ainda mais que é só mulheres, né? Porque daí dá pra gente ficar com todo aquele crédito e aquele respeito que a gente sempre mereceu, entendeu? Tipo, a gente conseguiu desenvolver uma coisa super incrível e é um trabalho só nosso, sabe? É algo, assim, único, especial e foi feito por mulheres. Então, é bem característico, assim, as mulheres conseguindo desenvolver uma coisa impressionante desse jeito. Vamos lá. A professora vai fazer mais uma pergunta, tá? Vocês perceberam alguma diferença na forma como os meninos e as meninas participam e interagem nos projetos de ciência e tecnologia? Sim. A gente percebeu... Eu só vou colocar um adendo aqui, né? Porque muitas vezes a gente levava a casinha para a sala de aula para tentar dar conta da demanda que a gente tinha que cumprir o prazo para fazer dar certo, né? E o que acontecia? A gente via muitas vezes os meninos querendo participar e vocês participando também. Então, eu quero que vocês pensem como, né?
a forma, né, que os meninos trabalhavam, que vocês trabalhavam, a interação com vocês, a organização do projeto, a organização dos meninos, como os meninos viam tudo isso. Então, agora é a hora de vocês falarem tudo que vocês lembram, assim, tudo que for possível, tá? Os meninos muitas vezes questionavam o porquê de ter só meninas no projeto. E eles falavam também, por que você não me escolheu, professora? E também, como a gente já havia comentado antes, muitas vezes eles sim, vamos dizer assim, intrometiam no nosso projeto, falando, eu posso fazer isso, você sabe fazer isso? Eu sei fazer isso, deixa Você eu te realmente ajudar. sabe fazer? Não, porque não é assim que faz. Então, Aí eles pegavam e tentavam demonstrar aquilo pra sim, gente. e é aí que a gente vê como eles trabalham e como a gente trabalha. É totalmente diferente. Sim. Os meninos, eles são mais uma coisa, eu quero fazer o trabalho manual para você, porque é assim, assim, assado. Eles querem fazer, sabe, o trabalho manual, como mexer com a furadeira. furadeira. No dia que a gente mexeu com a furadeira, isso aconteceu. Nossa, isso aconteceu muito. Da gente, tipo assim, tá colocando, preparando ela para poder instalar algum sensor na casinha, e eles tomavam da nossa mão e falavam assim, não, porque você tá colocando errado, não é assim. É com e essa queriam broca, corrigir, com não essa é aqui com essa melhor. broca, porque, não, essa marca aqui não é tão boa, que não sei o que, queriam contestar tudo que a gente fazia o tempo inteiro. Então acabava que, tipo, como eles têm um jeito de trabalhar com aquilo diferente do nosso, isso acabava batendo muito de frente e a gente não conseguia desenvolver do jeito que a gente queria. Meio que atrapalhava um pouco. E também a gente começava a ver que eles não acreditam que a gente seja capaz de saber fazer aquilo. Isso ficava muito estampado na nossa cara. A gente se sentia um pouco até desconfortável. Porque a gente sabe, a gente aprendeu, a gente é capaz de fazer. E aí eles contestavam exatamente tudo e a gente ficava tipo, nossa, poxa, deixa eu desenvolver o que eu tô começando aqui. Mas sabe? Principalmente nessa parte do trabalho manual. Sim. Foi o que mais pegou. O trabalho manual foi o que mais pegou. O de resto, assim, a gente conseguiu ficar mais tranquilo. Mas isso em específico foi bem complicado. A gente vai agora para um tópico chamado desafios institucionais, tá? Vocês notaram algum tipo de apoio ou falta de apoio da escola em relação ao projeto de robótica? Sim. Como a gente já havia comentado antes, falta de apoio, como também a gente ouvia comentários, como a gente já tinha falado, da escola. Falando que a gente estava brincando de casinha, brincando de boneca. Ou quando a gente ia apresentar o projeto, não recebíamos o devido respeito na apresentação. Porque, por exemplo, na mesma época que a gente estava desenvolvendo nosso projeto, a gente também viu que outras pessoas da escola estavam desenvolvendo um projeto para o mesmo propósito, para o mesmo lugar, para a FECESP, mas eles estavam fazendo de um outro tipo de projeto. Era uma outra pesquisa, era uma outra área que ele pegava. Só que as pessoas, principalmente a escola, enxergava mais o projeto deles como superior, ou respeitavam mais por serem homens que estavam fazendo. Sabe? Eu conseguia notar essa diferença, pelo menos. Não sei se as meninas notaram também, mas, tipo assim, os meninos que estavam desenvolvendo outro projeto, eles estavam fazendo o projeto deles, beleza, mas ficavam comparando ou falando que um projeto estava sendo mais respeitado, sabe? Eu ficava notando essa diferença, eu não gostava muito. Eu sentia um pouco de sabe? A pessoa tá desfazendo o seu esforço ali na hora, aí você fica meio, poxa, sem graça, né? E aí a gente notava bastante isso da escola. Quando tinha apresentação, no dia da apresentação que a gente foi apresentar para todo mundo, o nosso exemplo que tinha do jogo de sistemas lá, que a gente tinha montado, que era destruíram, caíram, derrubaram, não sei o que fizeram. O circuito elétrico, quando a gente chegou atrás do palco, estava no chão. Sim, simplesmente estava caído no chão, todo desmontado. E aí a gente ficou, nossa, a gente deixou tudo montado aqui para a apresentação pronta, e aí antes de apresentar, simplesmente desmontaram tudo, destruíram, derrubaram, não sei o que fizeram. E aí eu comecei a ver, tipo, caramba, quando você está realmente querendo fazer um negócio, tem gente de todo que é tipo para poder entrar na sua frente, tentar atrapalhar e tentar, sabe, bater de frente, desrespeitar. Então a gente ficou um pouco impactado na hora que a gente estava desenvolvendo na época. Então foi bem difícil nesse quesito, assim. Bom,
Segunda pergunta, tá? Houve alguma dificuldade relacionada à estrutura, materiais e recursos que afetaram o desenvolvimento do projeto? Como eu já havia comentado, assim, eu não acho que tenha afetado, mas como eu tinha comentado anteriormente, alguns materiais a gente tinha na escola e outros a professora que teve que disponibilizar para a gente. Então eu acho que talvez isso tenha afetado um pouco. Tá. A programação, vocês faziam aonde? A programação a gente fazia no Tinkercad. Essa era a programação. Primeiro a gente começou com a programação em bloco. Em bloco no Tinkercad. Mas depois tinha outro. E depois a gente, por exemplo, do que a gente estava fazendo a programação do controle pro portão, a gente usou outra plataforma, não lembro agora qual era. Era uma plataforma um pouco mais complexa para a gente. Era mais JavaScript. Não, era a ideia do Arduino C++ mesmo. Mas vamos voltar um pouquinho para essa pergunta. Vocês faziam a programação no computador, né? No notebook. Sim. Qual notebook vocês utilizavam? Notebook da escola. Da professora. Às vezes da professora. Às vezes a gente. No início, quando a gente começou, foi no da escola, mas aí depois a gente foi começando a desenvolver no da professora mesmo. Na maior parte foi no da professora. Na maior parte da professora, porque o da escola também era meio complicado. Tinha a internet também da escola. A internet às vezes não funcionava. Às vezes a gente pegava o computador e o computador não funcionava, a gente não conseguia fazer o login, não conseguia utilizar ele. E aí a gente acabava utilizando da professora. Vamos falar um pouquinho da infraestrutura, né? Quais foram os locais que a gente desenvolveu o projeto? A maior parte do tempo foi na biblioteca. Dentro da escola. Sim, dentro da escola, na biblioteca. A gente usou, às vezes, a sala de informática dos computadores, mas a maior parte do projeto foi na biblioteca, porque era um lugar que a gente conseguia ter mais privacidade e se concentrar melhor no projeto. Às vezes, para escrever o artigo em casa. E algumas partes do artigo eu escrevi em casa, mas também escrevi muito do projeto dentro da sala de informática da escola. Sim. Ok. Vocês acham que receberam reconhecimento institucional da escola pelo trabalho que vocês realizaram? Um pouco. Em partes. Quando, assim, envolvia o nome da escola, era uma hora boa para eles darem reconhecimento e valor para a gente. Envolvendo o nome da instituição. A escola não estava envolvida? Quando não tinha o nome da escola, eles meio que deixavam de lado, desfaziam, não respeitavam. Então, era bem difícil em relação a isso. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre outra questão agora, tá? Interação com pais e colegas, tá? Como seus pais reagiram quando vocês começaram a participar do projeto de robótica? A minha avó, ela ficou muito feliz, porque é uma coisa que eu sempre gostei, e ela viu que ali eu tinha uma oportunidade de aprender, começar a entender mais sobre. Aí ela ficou muito feliz, porque eu moro com a minha avó, né? E ela ficou muito feliz, ela viu que eu estava despertando interesse, viu que eu estava totalmente focada naquilo, e ela super me acolheu, ela achou muito legal, da parte da professora, ter colocado a gente nesse projeto e tudo mais. Meus pais me acolheram muito também, nunca foram contra, e eles acharam super interessante também, uma iniciativa muito, muito boa, tanto para o meu aprendizado, para o meu conhecimento, e eles super apoiaram, nunca foram contra a ideia, nem nada do tipo. Então, os meus pais, na época, minha mãe, ela estava viajando, ela tinha ido para o Chile, e meu pai estava aqui, então meio que eu estava tendo um apoio mais do meu pai. Ele gostou, ele achou assim que poderia tomar um pouco demais do meu tempo, por eu ter uma rotina muito corrida, mas ele apoiou bastante. A minha mãe, quando ela chegou de viagem, ela viu que aquilo poderia ser algo legal, e ela deu um apoio, assim, disse que seria bom para mim, tipo, aprender uma coisa diferente e tal, e viu que eu estava indo super bem, então ela deu um apoio necessário e bom. Bom, eu acho que vocês já responderam, mas eu vou fazer a pergunta só por desencargo, tá?
Vocês receberam algum tipo de apoio ou enfrentaram alguma resistência por parte dos seus familiares? Não, Não. resistência nenhuma. Não. Terceira pergunta: como foi a interação com outros colegas que não estavam no grupo de vocês? Eles demonstraram interesse ou apoio? Eles viram que seria legal, tipo, nossa, muito legal uns colegas nossos participar e tudo mais. E uns mais próximos apoiaram bastante, tipo, falaram, nossa, muito incrível, continuem, que bom que tá dando tudo certo. Já outros, assim, não deram tanta importância, não viram aquilo como realmente uma conquista para nós, sabe? Mas o importante é a gente enxergar sempre o melhor que vai aparecendo para a gente, dando importância a isso. Então, a gente valoriza bastante todo mundo que chegou até nós e deu um apoio muito bom e respeitou o que a gente estava fazendo. Bom, a gente está chegando no final. Eu tenho mais 2 tópicos só, tá? De perguntas para vocês. Eu gostaria agora, né? A gente vai focar um pouquinho mais no impacto e no futuro, tá? Como a participação desse projeto influenciou suas expectativas e interesses para futuro, especialmente em relação às carreiras, né, em ciências e tecnologia? Bom, o projeto, ele, com o interesse despertado pelo projeto, eu vi que eu queria seguir para minha área, sabe, para estudo, fazer faculdade de ciência da computação. Então, foi graças ao projeto que eu percebi que eu queria fazer isso. Eu acredito que, se não fosse pelo projeto, eu não perceberia essa paixão que eu tenho por isso. Então, ele que agregou toda essa paixão que eu tive em fazer ciência da computação. Comigo foi a mesma coisa, porque eu tinha muita dúvida na faculdade que eu ia fazer, eu não sabia. E hoje eu cogito fazer a ciência da computação e eu acho que é algo que talvez eu siga. Então, o projeto, ele despertou muito esse interesse em mim, porque era uma coisa que eu não sabia que eu gostava. E aí, com isso, eu acabei descobrindo que era uma coisa que me interessava bastante. Sim, e eu tinha muito interesse por arquitetura, já que eu gosto mais da área artística. Eu fui vendo que ali, no projeto, eu podia pôr em prática umas dúvidas que eu sempre tive, vontades que eu sempre tive de fazer a planta de uma casa. Assim, não foi nada profissional, mas foi um pontapé inicial para eu começar a despertar mais esse interesse. Então, depois que eu fiz o projeto, eu tive certeza que essa área seria uma área ideal para mim, porque eu realmente criei uma habilidade, uma facilidade de compreender tudo mais. Então, acho que a parte da arquitetura e design da casa foi uma coisa assim muito especial para mim. Toda vez que eu lembro dela, eu lembro que fui eu que desenhei. Aí eu fico tipo muito emocionada, eu fico muito assim, cara, que gratificante poder ver uma coisa que eu achei que ia ser pequena ser tão grande assim, sabe? Então Vamos lá. Segunda pergunta: vocês recomendariam essa experiência para outras alunas? Por quê? Com sim, certeza. com certeza. Porque, cara, a gente tem que saber despertar esse interesse pela ciência e por essas áreas mais que não costumamos ver mulheres trabalhando, para as meninas, tipo, da nossa idade, assim, a gente falar e tentar despertar uma coisa assim nelas, para elas se interessarem, buscarem saber, compreender o que é, como funciona, porque vale a pena, e a gente vê que vale a pena, vendo mulheres trabalhando nisso, é uma coisa muito importante, é muito especial mesmo. A gente vê que tem uma pessoa parecida como nós ali fazendo várias coisas e criando coisas, a gente fica tipo, cara, que incrível. Sim. É realmente muito. E às vezes a escola não ia despertar esse interesse na gente, porque quem chamou a gente para fazer o projeto foi a professora. E a escola, ela não ia, assim, a gente não ia ver isso na rotina assim da escola. A gente não ia nunca mexer com isso. E aí acabou que com isso, com a professora chamando a gente, ela despertou o nosso interesse nessa área. Sim, a escola não ia ter dado a oportunidade principalmente para mulheres, para as meninas, porque se a escola tivesse anunciado projetos assim,
ou a maior parte do público que ia, assim, dominar a área ia ser o masculino, ia ser os meninos. Então, a gente vê que teve exclusividade para dar oportunidade para nós, uma coisa muito gratificante e especial, porque a gente viu que estava tendo um espaço para gente. Tem espaço ali para a gente também. Então, e para a as gente outras pode. alunas. Exatamente. Tem espaço para nós, para as outras alunas, que elas podem despertar esse interesse, que nós podemos despertar e desenvolver esse interesse. Então, tá incrível. Bom, agora a gente vai começar com algumas reflexões e sugestões, tá? Por parte de vocês mesmo. E eu queria saber de vocês, o que vocês mudariam no projeto se pudessem? O que eu mudaria? Eu acho que, como a gente não teve muito tempo, teve uma hora que a gente queria colocar mais sensores na casinha. Eu acho que a gente adicionaria mais sensores para fazerem mais coisas dentro da casinha. Exatamente. Porque teve um sensor que a gente não teve tempo de incluir no projeto. Não. E eu acho que isso que eu mudaria no projeto. Eu queria ter feito mais coisas se a gente tivesse mais tempo. Mas o prazo ficou apertado e a gente não conseguiu. Sim. O limite de tempo foi algo que realmente atrapalhou, porque a gente poderia ter feito. A gente fez um ótimo trabalho, mas poderia ter ficado melhor ainda se a gente tivesse tido tempo e atenção, calma necessária para poder desenvolver tudo. Mas pelo tempo que a gente teve, foi bem. Mas esses detalhes, esses mínimos detalhes, poderiam ter melhorado ainda mais o projeto. Maravilha. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês se recordam quais eram os horários que vocês trabalhavam no projeto? Era das Antes às 2, né? No contraturno escolar. Às vezes eu chegava meio-dia, meio-dia e meio. Sim. Então eu tentava chegar o mais cedo possível para poder aproveitar. Tinha mais algum horário que vocês tiravam para trabalhar nesse projeto? Tinha às Teve uma vez vezes, que a gente veio Às vezes, né? às vezes de manhã, às vezes eu pegava em aulas que estavam vagas. Por exemplo, a gente tinha orientação de estudo, que era uma aula que a gente poderia desenvolver isso. Então, eu já pegava o computador, já ia lá arrumar o artigo científico. Às vezes, no intervalo também, a gente passava uma parte do intervalo na biblioteca, mexendo no projeto. Sim, sempre. E como eu disse anteriormente, em casa também, mas muito pouco, mexendo no artigo. Vamos lá. Agora, eu quero saber de vocês. Que conselho vocês dariam para outros alunos que estão pensando em se envolver em projetos similares? Conselho é ter bastante paciência e calma, porque às vezes a gente quer, principalmente quando o tempo limite não é muito, né? Eu não sei se no caso das outras pessoas vai ser um limite de tempo muito curto, mas independente se for longo, se for curto, ter paciência e se dedicar ao máximo, porque vale a pena. Até porque não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil. Não. A pessoa tem que ter interesse em aprender. Você tem que gostar de matemática, física, não só isso, mas você tem que gostar para fazer, porque não é uma coisa fácil. Exatamente. Isso já entra na parte, acho que um conselho que eu daria é não desistir. Sim. Porque às vezes você desiste no começo, mas você... Sim, você entende que, na verdade, quando você avança nisso, você entende que é uma coisa que você gosta. Às vezes você acaba descobrindo isso. Ter muita paciência também, porque na programação, se você erra uma vírgula, dá tudo errado. Sim. Então, eu acho que paciência, dedicação e persistência para fazer tudo são os principais conselhos, porque no final vale a pena você ver o trabalho ali pronto, você fica, caramba, que incrível. A gente conseguiu fazer um ótimo trabalho e tá tudo do jeitinho que imaginamos. Então, vale a pena no final você se dedicar todo esse tempo e, sabe, esse negócio, assim. Bom, pessoal, a gente concluiu a nossa entrevista, tá? Eu queria agradecer do fundo do meu coração, tá? Pela participação de vocês e perguntar se há algo mais que vocês gostariam de acrescentar. Olha, esse foi um projeto, assim, que eu, do passado, acho que nunca imaginaria ter feito. A Laurinha de, sei lá, 2 anos atrás, nunca imaginaria que teria desenvolvido uma coisa assim com as amigas dela, e é uma das professoras, assim, mais importantes que apareceu na vida dela. Então, assim, foi realmente valer a pena cada segundo.
cada aprendizado. Foi muito gratificante. Eu gostei muito de ter participado, principalmente como eu disse, eu me senti muito lisonjeada da Andresa ter escolhido a gente. Exatamente. Eu acho que é isso. Podemos encerrar? Sim. Sim. Então, eu vou parar a gravação só um minutinho, tá, gente? Uhum.